Vamos falar então sobre o ex-senador Paulo Bauer, do PSDB. Qual é a novidade envolvendo o ex-senador, hein, Prisco? O seguinte, Fernando, ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu transferir um inquérito envolvendo o ex-senador Paulo Bauer da Justiça Federal em São Paulo para a Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Já no ano passado, Raquel Dodge havia colocado um ponto final nessas investigações em que Paulo Bauer é acusado de práticas ilícitas, quando no exercício do Senado, com base em doações que haveria recebido para a sua campanha em troca da sua atuação atendendo a interesses empresariais no Senado. Ele, evidentemente, nega de maneira categórica, só que agora, há 2 meses atrás, a Justiça Federal de São Paulo, na verdade, o Ministério Público Federal de São Paulo, resolveu denunciar o senador. E ele entrou com um recurso, uma petição, junto à segunda turma. E ontem, esse assunto saiu do âmbito, como disse, de São Paulo e veio para Santa Catarina, da Federal para a Eleitoral. Aliás, como já havia ocorrido há um tempo atrás em relação ao ex-governador Raimundo Colombo na questão relacionada ao Odebrecht. Hoje também ele está respondendo aqui no Eleitoral. Portanto, a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal de São Paulo deixa de existir. E isso está sendo encarado pelo senador Paulo Bauer como uma grande vitória política. Ele que já estava se posicionando, até antes desse episódio, dessa denúncia surgir, como pré-candidato do PSDB à maior prefeitura de Santa Catarina, em Joinville. Com esse episódio, ele puxou o freio de arrumação. Diante agora dessa decisão, isso volta a revigorar o ânimo de concorrer na sucessão de Udo Deller, que completa agora o segundo mandato lá à direita do MDB. Aqui ao centro, José Eduardo Alckmin, advogado renomado de Brasília, que foi quem conseguiu essa vitória política, judicial, jurídica, mas para Paulo Bauer, política, que poderá colocá-lo no circuito da disputa eleitoral deste ano, meu caro Fernando. Decisão vem chamando a atenção envolvendo o Detran. Que decisão foi essa e por que ela vem chamando a atenção? Não, o assunto Detran, como nosso tempo está limitado, vamos deixar para a sequência. Fala rapidinho. Eu vou priorizar, sabe o quê? Brasília. Sim, porque o mundo está caindo em relação a tudo que ocorre de coronavírus, de um lado, e na outra extremidade, o que é que se observa? Se observa justamente a questão da guerra no preço do petróleo, no contexto internacional, seus reflexos no Brasil e em Santa Catarina. Ontem nós falamos sobre isso, inclusive. Mas o que chama a atenção é que, na medida em que o presidente Jair Bolsonaro ignora olimpicamente todas essas situações e fica aqui ou ali dando declarações controversas, polêmicas, que não acrescentam absolutamente nada, o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu o quê? Entrar no jogo. O momento, mais do que nunca, é para quê? Para as reformas constitucionais que precisam ser retomadas. A trabalhista, governo Michel Temer. A previdenciária, governo Jair Bolsonaro, ano passado. E tem duas que são consideradas absolutamente prioritárias. A tributária e a administrativa, que o governo está prometendo encaminhá-las e não o faz. E aí, lideranças do Congresso, em fina sintonia com o ministro Paulo Guedes, estão discutindo exatamente isso. Não permitir que nós entremos, o Brasil, numa roda viva internacional que venha a abalar aquilo que se quer, que é o quê? A retomada do desenvolvimento econômico, com geração de emprego. E para isso o que é fundamental? Investimento. E o governo não tem investimento, o governo não tem recursos, está em meio a um pesado pacote fiscal de contenção de despesas. Para isso, o que é fundamental? Recursos do exterior e nacionais, da iniciativa privada, para ativar a economia
e gerar emprego e fazer, meu caro Fernando, com que a roda da economia comece efetivamente a girar. Obrigado, Prisco. Abraço forte. Tá paga a fatura. A opinião do SBT Meio-Dia com Cláudio Prisco Paraíso. Tem mais da política no blog e hoje à noite no SBT News. Até mais, Prisco.